A paz do Senhor a todos. Bem-vindo ao canal do Diácono Hamilton da Igreja Batista Habitação de Deus, tá? Antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, para você se inscrever no meu canal, tá? Nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo, ativar o sininho das notificações, dar o seu like, que é muito importante para o crescimento do meu canal, que vocês se inscreva no meu canal, ative esse sininho das notificações e dê o seu like, que aí o YouTube vai ver que você está gostando do meu canal, das pregações, e vai passar os meus vídeos para mais pessoas. Mais pessoas vão ter acesso ao meu canal. Amém? Então, desde já eu quero deixar para vocês aqui uma palavra de Deus que está em 1 Coríntios 3, do 5 ao 6, que fala assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem creste, isto é, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Novamente, 1 Coríntios 2, do 5 ao 6, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, falando assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Você já viu como a planta cresce bonita? Mas para aquela planta crescer, alguém tem que regar. E com o tempo aquela planta vai crescendo, vai ficando enorme, vai ficando melhor ainda, né? Mas ali tem alguém que faz aquela planta regar. A raiz dela, quando ela é regada, ela cada vez mais profunda, então isso dá um crescimento para ela. Assim é a vida do cristão. Quanto mais ele está firme na palavra de Deus, mais ele procura ler a palavra de Deus, ele é igual essa árvore que vai crescendo, porque é o Senhor que dá o crescimento. Mas para o crente chegar, alguém um dia tem que falar de Jesus para ele, correto? Você já ouviu falar de Jesus. Alguém um dia falou do Evangelho de Cristo para você. Pois bem, o apóstolo Paulo estava lá na igreja de Corinto, tentando organizar eles, porque havia muitas discussões naquela igreja. Uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Cefas, outro de Cristo, e assim aquela igreja ia caminhando. Muitas discussões, muitas dissensões e muitas divisões, querendo servir mais ao homem do que a Deus. E Paulo ele procura ter com eles para organizar o culto deles, que era um culto também mal organizado. Nisso tudo Paulo procura organizar aquela igreja, que precisava de organização. Sem organização, irmão, não há crescimento. Sem uma igreja organizada, não tem crescimento. Uma igreja que tem divisões não tem crescimento, porque um reino dividido não vai subsistir, ele vai cair. Então uma igreja que tem divisão, que tem contenda entre os irmãos, vai ter esse problema de crescimento, nunca vai crescer espiritualmente. Quando uma pessoa entrega sua vida a Jesus, ele nasce de novo, porque ele nasce da água e do Espírito, do batismo do Espírito Santo. Então ele é nova criatura, ele é transformado em nova criatura. Mas não se torna-se, escuta bem, não se torna um bebê fisicamente. Um bebê fisicamente é um bebê que nasce do ventre de sua mãe. Ele se torna um bebê espiritual, essa criança que aceitou Jesus. E agora ele vai ter uns ensinamentos, mas é o ensinamento de uma pessoa que aceita Jesus
negou o ensinamento uma que já está no Evangelho há muito tempo. Ele tem que receber o leitinho espiritual, a comida espiritual. Porque você não pode dar uma comida sólida para ele, porque senão pode estragar o crente que está chegando agora. Entendeu, irmão? Porém, a vida como bebê espiritual. Já falei sobre isso. Sendo assim, sabemos que os bebês não se alimentam da mesma forma que um adulto. Você já viu bebê comer da mesma forma que um adulto? Uma criança recém-nascida comer da mesma forma que um adulto? Eu estava falando isso com minha esposa hoje, sobre o nosso sobrinho que nasceu. O nome dele é Murilo. Lindo, lindo, lindo. Filho da sobrinha da minha esposa, da Nilma. O Murilo, ele tem 5 meses. A pediatra ainda não deu comida para ele, não passou ainda comida para ele. No momento, ele só está sendo amamentado pelo leite materno da mãe dele. Assim é a vida do crente. Ele vai crescendo devagar. Ele vai calcando os degraus. Quanto mais ele vai lendo a palavra, mais ele vai tendo crescimento espiritual. Aí sim ele vai comer comida sólida. Quando o Murilo ele for lá na pediatra, creio eu que ela vai passar uma papinha, vai passar uma frutinha primeiro, uma pera, uma maçã, e ele vai comendo ali, devagarzinho. Até que vai chegar o momento dele comer um caldinho de feijão, ele comer um arrozinho, mas é por etapa, irmão. É degrau por degrau, conforme eu já falei. Assim é na vida do crente. É degrau por degrau. O ensinamento vem assim. Paulo não podia ensinar o crente lá de Coríntios, porque os crentes eram carnais. Ele se comportava feito crianças, bebês, por causa dessas discussões. Por isso que Paulo não dava alimento sólido para ele. Um alimento mais rigoroso para fortalecer ele, tá? Por isso que Paulo procurava ir devagar, tranquilamente. Tá entendendo? Com o passar do tempo, quando esse crente começa, aí com o passar do tempo ele vai aprendendo. Olha, quando tem crente, quando ele recebe Jesus, ele vai para a igreja. Tem igrejas que tem classe de novo convertido. Ele vai para a classe de novo convertido e ali ele vai começando a ter os ensinamentos do novo convertido, dos novos convertidos, aqueles que aceitaram Jesus e ainda são novos, convertidos na fé. Ele vai tendo os alimentozinhos, ele vai aprendendo o que é o nascer de novo, vai aprendendo o que é o batismo na água, para quando ele estiver preparado até para ser batizado, ele não questionar porque ele está sendo batizado. Ele não questionar porque é o batismo na água. Então, tem que ter toda essa preparação, né? Como uma criança mesmo, porque é um bebê espiritual, certo? Aí sim, ele vai começando de forma moderada para que estão chegando agora a crescer na fé. Aí ele vai, de força em força, ele vai crescendo na fé. Com o passar do tempo, irmão, ele vai recebendo um alimento mais sólido da palavra de Deus. Esse alimento mais sólido é da palavra de Deus. Temos que ter capacidade para discernir essas coisas. Tá entendendo? Não é de qualquer maneira. O cara foi convertido hoje, a pessoa recebeu Jesus hoje, amanhã já vai para a igreja, não tem nem classe de novo. Tem que ter cuidado, porque senão mata o crente espiritualmente. A pessoa sai da igreja. Mas qual é a vontade de Deus, irmão? Vamos lá. Em 2 de Pedro 3,18. Vamos ver o que Deus quer aqui. A gente como servo dele, crente dele, o que ele quer que nós sejamos. Ele fala assim, 2 de Pedro 3,18. O apóstolo Pedro vai falar assim:
Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O crente cada dia mais, ele tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele vai conseguir crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Através da palavra de Deus, lendo a Bíblia. Aí ele vai conhecer quem é Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele vai ficar maravilhado, porque ele vai ter a palavra, ele vai começar a se alimentar. E quando ele começa a se alimentar, ele vai alimentar o lado espiritual dele. Então ele vai ter aquela vontade cada dia mais de mergulhar, igual Ezequiel mergulhou naquelas águas mais profundas do rio, que bateu até os peitos de Ezequiel. Assim que Jesus quer que nós sejamos, irmão. Assim que Deus quer que nós crescemos na graça e no conhecimento do seu Filho Jesus, irmão. Nós temos que ter tempo para meditar na palavra, para orar, para buscar mais a face do Senhor, para crescer na graça e no conhecimento, ser mais crente espiritual e menos crente carnal, irmão. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém?